Todos. A professora Luana pediu para falar um pouco com vocês, né, sobre as pesquisas que foram realizadas por mim. Então, a primeira pesquisa que eu queria falar com vocês é essa pesquisa que foi realizada, né, com o título Pó de coco e serragem como substrato para compostagem de dejetos líquidos de suínos. Essa pesquisa ela foi realizada por uma aluna orientada, Claudineide, e teve, né, participação dos professores Tiago, Jailson e Marcos. E aqui eram meus alunos, né, Gliciene e Arlene. Essa pesquisa, ela teve como objetivo, passando aqui rapidamente para vocês, ela teve como objetivo comparar a utilização de serragem e pó de fibra de coco como substrato para compostagem de dejetos líquidos de suínos, visando dar um destino a esses dejetos, produzindo um composto passível de ser utilizado como fertilizante orgânico. Na produção de suínos, de animais de produção, na suinocultura, um dos entraves que se tem é em relação aos dejetos desses animais. Nós temos uma grande concentração de animais, geralmente nessa granja, e geralmente a gente tem uma grande porcentagem de produção de dejetos de suínos, né? Então, essa pesquisa, ela teve como finalidade de estar dando um destino diferente, né, desse dejeto desses suínos. Por isso que a gente pensou em estar utilizando o processo de compostagem, e além disso, a gente também pensou da utilização, né, do pó da fibra de coco, porque tinha uma grande produção de produção, né, de coco, né, e também tinha uma grande produção de resíduos, né, oriundos da utilização desse coco. Então, nessa pesquisa a gente tentou testar, né, o pó da fibra de coco. E fora o pó da fibra de coco, a gente utilizou também a serragem. A serragem, ela já era bastante utilizada, principalmente na região sul. Então, já tinha, né, a gente já tinha observado uma boa utilização da serragem como substrato para o processo de compostagem. Mas a gente queria ver esse efeito dessa serragem na região, né, na região nordeste, e além do efeito dessa serragem, a gente também queria avaliar o efeito do pó da fibra de coco. Então, esse foi o objetivo da nossa pesquisa. Em relação à metodologia, né, então ele foi um experimento realizado na Universidade Federal de Sergipe, né? A gente utilizou 2 tratamentos de compostagem, dejetos líquidos, sendo que um tratamento a gente adicionava o pó da fibra de coco e o outro tratamento a gente utilizava o uso da serragem. E cada tratamento a gente tinha 4 repetições cada. A compostagem ela foi realizada segundo a metodologia descrita por Oliveira Iragashi. A gente confeccionou caixas de madeiras, né, nessas medidas aqui. Nessas caixas de madeira a gente colocou substratos e os dejetos, né, a altura de 0,5 e numa proporção de 1 kg de substrato para 3 litros de dejetos. Os dejetos foram retirados numa granja que tinha 37 suínos, 37 animais. E esses animais, eles tinham estágio diferente de desenvolvimento. Então, nessa granja, a gente tinha os reprodutores, os machos, as fêmeas, as consideradas matrizes, né? E a gente tinha também os animais de crescimento e terminação. Os dejetos, eles foram incorporados ao substrato em 4 aplicações, sendo que cada aplicação tinha um intervalo de 7 dias na proporção de 40, 30, 20 a 10%. Na última aplicação, que foi realizada com 21 dias, o substrato ele foi revolvido 2 vezes na semana para arear o composto e liberar o gás carbônico oriundo da degradação do composto pelos micro-organismos, sendo necessário esperar mais 7 dias para completar 28 dias. Após esses 28 dias, esse composto ele foi removido para um local onde ocorreu a fermentação aeróbica do material, ou seja, a compostagem propriamente dita.
e permaneceu em fermentação esse material até adquirir a estabilização do composto por um período de 62 dias. Então, o período total do experimento foi 90 dias, considerando os 28 dias iniciais e os 62 dias. Durante esse período do experimento, a gente registrou a temperatura máxima e mínima do composto e fizemos as coletas das amostras para análise química, que era umidade, matéria, carbono e nitrogênio. E depois, né, com as análises carbono e nitrogênio, a gente fez o cálculo da relação carbono e nitrogênio. Então, a temperatura ela é realizada a cada 2 dias, né? A gente fazia o monitoramento da temperatura no ambiente e na unidade de compostagem da biomassa. Essa temperatura era tirada em 5 pontos de cada pilha, a meia profundidade, utilizando termômetro de haste longa. E quando era retirado a temperatura, era também coletado amostras em cada unidade experimental. A meia profundidade era retirada essas amostras, que eram armazenadas em sacos plásticos, identificadas e congeladas para a posterior análise química, que era realizada no laboratório. Para as análises, né, a gente testou a umidade, a matéria seca, o nitrogênio total e o carbono. E fizemos relação carbono e nitrogênio. Aqui está explicando como que foram feitas essas análises. E na análise estatística, a gente utilizou o delineamento experimental fatorial com 2 tratamentos e 4 repetições, conforme eu já passei para vocês, né, no início. E esses dados eles foram submetidos ao programa estatístico CIVA e os gráficos eles foram submetidos ao programa Origin 6. E aqui a gente tem os nossos resultados da nossa pesquisa, né? Então, o primeiro resultado que a gente colocou foi as temperaturas encontradas no experimento, porque a temperatura ela é muito importante, né, para a gente avaliar se o nosso processo de compostagem ele foi eficaz ou não. E aí a gente observou os valores mínimos e máximos da temperatura, né? Foi observado a variação nos dados da temperatura em ambos os tratamentos, na qual a temperatura do composto esteve sempre acima da temperatura média do ar. Então, isso já é um bom indicativo. E observou-se também que essa temperatura, ela elevava-se rapidamente no início do tratamento, retornando à temperatura ambiente ao final do tratamento. Então, aqui nós temos a figura 1, onde a gente teve a variação dessas temperaturas nos 2 tratamentos durante o processo de compostagem, né? Então, aqui nós temos os períodos de dias, então aqui foi nos períodos iniciais que a gente avaliou essa temperatura. E aqui nós temos o grau da temperatura. Então, aqui nós temos a serragem e aqui nós temos o pó de coco, né? Então, a gente observa que teve um aumento dessa temperatura, uma estabilização e depois uma queda dessa temperatura, né? Mesmo acontecendo aqui, embora demorou um pouco mais, né? O pó de fibra de coco demorou um pouco mais para aumentar a temperatura, teve uma estabilização dessa temperatura e depois uma queda dessa temperatura. E a gente observou também que a temperatura do pó de serragem, ela foi mais elevada do que o pó de coco, né? Então, essa foi a nossa primeira figura. Esse comportamento de temperatura é um indicativo da ocorrência de atividade biológica nesse material. Então, isso é necessário. Que é oriunda da ação dos micro-organismos, né, presente no processo de compostagem, que aumenta significativamente a temperatura. E a evaporação da água, acelerando a decomposição do material, sendo indicativo do seu grau de decomposição. Principalmente a temperatura, ele é importante, né, porque ele vai aumentar a temperatura e vai haver a evaporação da água, e quando acontece isso, a gente vai ter a aceleração da decomposição desse material. Nesse parágrafo aqui, que estão colocando que outros autores também trabalhando com diferentes substratos, né, para uso de adubo orgânico, eles encontraram resultados semelhantes a esse trabalho. E eles concluíram que o comportamento da temperatura foi bem definido, semelhante ao padrão de outros resíduos orgânicos, ou seja, temperatura mais altas no início do processo e em seguida a diminuição e a estabilização dessa temperatura. Então, a gente colocou aqui outros trabalhos. Na figura 2, o que a gente tem? A gente tem os resultados da análise da matéria seca e umidade dos tratamentos.
Então, aqui nós temos a matéria seca, a matéria seca, e aqui nós temos a parte da umidade, do substrato serragem e do pó de coco. Então, o que a gente observou? A gente observou que a matéria seca ela foi maior na serragem e menor no pó de coco. Observamos também que a umidade ela foi menor, né? A porcentagem foi menor na serragem quando comparada com o pó de coco, que apresentou uma maior umidade. Então, o que a gente coloca aqui? Que a gente observou uma maior, né, acúmulo de umidade no tratamento pó de coco. Isso não é um indicativo bom, porque de acordo com esses autores aqui, o excesso, né, de umidade reduz a penetração de oxigênio na leira, uma vez que as partículas da matéria orgânica decomposta são saturadas pelas gotículas de água, afetando as propriedades físicas e químicas desse composto. E também indica o quê? Que esse teor maior de umidade pode ter sido influenciado também pelas baixas temperaturas, porque vocês observaram que na figura 1, o pó de coco ele apresentou uma baixa temperatura quando comparada com a serragem, né? E essa baixa temperatura pode ter ocasionado também, né, com que esse composto, pó de coco, não perdesse água suficiente por evaporação, acarretando, lógico, um excesso de umidade. No entanto, o que a gente comprovou? Que em relação à umidade, o tratamento que utilizou serragem foi satisfatório e estão de acordo com a maioria, né, a maioria dos trabalhos encontrados na literatura, onde os valores de umidade giram em torno de 60%. Na figura 3, o que foi avaliado foi os valores de carbono orgânico. E o que a gente observou que esse valor de carbono orgânico ele reduziu gradativamente durante todo o processo de compostagem. Então, aqui nós temos o pó de coco e aqui nós temos a serragem. Então, a gente observa que durante aqui nós temos o carbono e aqui nós temos o período de coleta. Então, foi observado que tanto na serragem como no pó de coco, a concentração de carbono orgânico ele diminuiu. Né? Então, foi isso que a gente observou, tanto nos dois tratamentos. Essa redução dos valores de carbono orgânico, ele deve-se principalmente à fermentação anaeróbica, pois os estevros de suínos, de animais, quando são submetidos a esse processo, o que acontece? Eles perdem carbônico na forma de CO2 e água, como também pela ação das bactérias, as quais utilizam o carbônico como fonte de energia para sua proliferação. Então, isso daqui é um indicativo bom no processo de compostagem, né? Essa diminuição da concentração de carbono. Com relação ao nitrogênio, né? Então, a gente avaliou o carbono, agora a gente vai avaliar a parte do nitrogênio. Foi observado que o substrato de serragem apresentou um nível de nitrogênio maior quando comparado com o pó de coco. Né? Então, eles observaram isso, que após os 42 dias, o tratamento de serragem apresentou um aumento no teor de nitrogênio, né? Então, após quantos dias? Após 42 dias, né? Então, observou um aumento do nitrogênio. E o que observou? E aos 60 dias, esse valor aumentou ainda mais. Esse valor ainda aumentou ainda mais, com 60 dias, sendo um indicativo de que o processo de compostagem ocorreu de uma maneira satisfatória para esse tratamento, né? O de serragem. O mesmo não foi observado no pó de coco. Esse resultado coincide com a literatura, que eles também observaram o aumento do teor de nitrogênio durante o processo de compostagem, né? Então, vocês observam-se que diminui o carbono e aumenta a parte do nitrogênio. E eles colocam que esse aumento deve-se à concentração do nitrogênio no material devido à decomposição do material orgânico pelos micro-organismos, em decorrência da liberação de gases do vapor da água. Na figura 5, a gente observou que durante todo o processo de compostagem, a relação carbono e nitrogênio nos dois tratamentos diminuiu gradativamente. A relação carbono-nitrogênio foi bastante satisfatória em dois tratamentos, apesar da diferença entre os níveis de carbono e nitrogênio em ambos, né? Que a gente observou que teve uma diferença entre o da serragem e o do pó de coco.
mas ela se mostrou o quê? Ela foi igual, né, nos dois tratamentos. Ela diminuiu o quê? Gradativamente. Então, aqui fecha, né, durante o processo de compostagem, o carbono ele é utilizado como fonte de energia e o nitrogênio ele é responsável pela reprodução celular dos micro-organismos. Portanto, o equilíbrio entre a relação carbono e nitrogênio é um fator de suma importância para a eficiência da compostagem. O que a gente concluiu? Concluímos que a serragem utilizada como substrato no sistema de compostagem ela foi viável em produzir um composto com excelente grau de maturação, que pode ser utilizado como fertilizante orgânico. No entanto, o substrato pó de fibra de coco ele não apresentou bons resultados, né? Necessitando de mais pesquisas para viabilizar a sua utilização. Então, em relação a essa pesquisa, eram esses dados que eu tinha que passar para vocês. Muito obrigada.